pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aí para o nono ano, né? É a nossa primeira aula da semana e essa nossa aula ela vai ser mais ou menos assim um complemento de um assunto que a gente vem vendo nas semanas anteriores, né? A gente já estudou os números quadrados perfeitos e hoje a gente vai dar uma profundidade maior nas raízes quadradas, né? A gente não vai estudar simplesmente aquelas raízes básicas que vocês já sabem decoradas quais são as respostas delas, mas a gente vai tentar estudar as raízes decimais, as raízes com frações, raízes dentro de raízes. Então a gente vai dar uma aprofundada nesse conteúdo, tá bom? O andamento do vídeo vai ser idêntico aos das semanas anteriores. Vai ter momentos em que eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo para estudarem por conta própria. Vai ter momentos que eu vou pedir para vocês pausarem para resolverem atividades, mas eu espero que vocês compreendam, né, as explicações que vão tendo. E caso surja dúvidas, pessoal, que é evidente, né, que vai surgir, isso é óbvio, eu peço que vocês entrem em contato comigo que eu vou tentar sanar essas dificuldades junto com vocês, tá bom? Mas assistam o vídeo e estudem quando for pedido com responsabilidade. Então agora a gente pode passar para uma explicação um pouco mais teórica, agora que vocês já deram aí uma estudada e também que vocês já fizeram as anotações de vocês. É interessante quando a gente vai falar de raízes quadradas, de primeiro a gente falar o que é que elas significam. Olha só, se você tem um número y e você quer descobrir qual é a raiz quadrada dele, né? O que você precisa encontrar basicamente é um número que elevado ao quadrado dê igual ao valor de y, certo? Então, repetindo, você precisa encontrar um número que elevado ao quadrado dê o valor de y. Por exemplo, se eu quero a raiz quadrada de 4, ou seja, eu preciso de um número que elevado ao quadrado dê igual a 4. E esse número, a gente sabe que é 2. O quadrado é igual a 4. Vamos para um exemplo onde o número é maior. Por exemplo, 16. Qual é um número que elevado ao quadrado dá igual a 16? Você vai fazer as contas e verificar que é 4 ao quadrado, né? O 4. Por quê? Porque 4 ao quadrado é igual a 16. Ou seja, o cálculo para raízes quadradas exatas se resume a encontrar um número que elevado ao quadrado dê igual àquele número que está dentro da raiz, certo? Só que para isso a gente encontra algumas dificuldades, porque geralmente, ou melhor, às vezes, a gente se depara com números que não possuem essa propriedade, que não possuem um número que elevado ao quadrado dê igual a ele. Por exemplo, a gente falou ali em 16, né? Vamos subir só um pouquinho. 17. Olha só, se a gente tentar 4 ao quadrado, dá 16. Mas se a gente tentar 5 ao quadrado, já dá 25. Ou seja, é muito maior que 17. Então, eu não posso usar o 5 como uma raiz aproximada. Ou seja, eu preciso encontrar um número que esteja entre o 4 e o 5 e o produto dele por ele mesmo, ou seja, ele ao quadrado dê igual a 17. Então, como está muito perto do 16, eu vou tentar o número 4,1. Eu vou fazer 4,1 vezes 4,1, que é 4,1 ao quadrado, né? Então, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 4, 16. 1, 8, 6 e 1. Aonde que eu coloco a vírgula? Eu tenho 1, 2 casas.
duas casas. Olha só. 4,1 ao quadrado deu 16,81. Está bem perto, né, de 17. Eu poderia até dizer que ela é aproximada. Ou seja, à medida que você consegue cada vez mais chegar no valor que você quer lá, certo? À medida que você consegue cada vez mais chegar perto desse valor que você quer, você vai obtendo uma raiz por aproximação. Agora, tenha noção de que você não vai encontrar um número que ele multiplicado por ele mesmo dê igual a 17. Vamos para outro exemplo, por exemplo, 20. Um número aí. Novamente eu repito, o 20 está entre o 16, e eu vou até já deixar logo aqui, né? Deixar aqui feito a raiz, né, de 25. Ou seja, o 20 está entre o 16 e o 25. Então, a raiz dele vai ser alguma coisa entre o 4 e o 5. Como ele já é um pouquinho maior, eu não vou usar 4,2 ou 4,3. Eu vou tentar o 4,4. 4 vezes 4 dá 16. Então, vai 1. 4 vezes 4, 16 mais 1, 17. 4 vezes 4 dá 16. Então, vai 1. 4 vezes 4, 16 mais 1, 17. Vamos lá. 6. 7 mais 6 dá 13. Então, vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 7, 9. E 1. Duas casas decimais, 19,36. Observe que eu poderia aumentar mais aqui o número para me ter uma aproximação melhor. Tipo, 4,45, 4,46, 4,47. Até um número que eu chegasse bem perto do 20. Porém, como a gente não precisa disso aqui, a gente pode aproximar a raiz de 20 para sendo 4,4. Por quê? Porque a gente acabou de fazer aqui o cálculo de 4,4 ao quadrado e a gente viu que o resultado foi bem próximo de 20. Agora, pessoal, a gente vai passar para os casos onde a gente vai descobrir a raiz usando um método, né? E não necessariamente tentando decorar qual é esse número. A gente vai usar isso por fatoração, que é o quê? É aquela decomposição que a gente faz dividindo o número, certo? Então, eu vou fazer uns 4 exemplos para vocês fixarem bem. Vamos lá. 64. Qual é o primeiro divisor de 64? É o 2, que vai dar 32, perdão. Então, 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 dividido por 2 dá 1. Quando você chegar no 1, né, significa que você acabou aí a sua conta. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou agrupar isso aqui em pares. E toda vez que eu conseguir agrupar, eu vou escrever 2 ao quadrado. Porque é 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Então, esse é esse par, vezes 2 ao quadrado, que é esse par, vezes 2 ao quadrado, que é esse par aqui. Certo? 3 pares. Professor, e agora qual é que está a resposta? Pessoal, olhem para isso, certo? E vocês vão esquecer esses expoentes. Fingir que eles não existem. E resolver a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Com isso, eu chego na resposta, que a raiz de 64 é igual a 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado é igual a 64. Ok? Então, quando o número não tiver uma raiz exata, vai acontecer uma coisa diferente. Como eu vou mostrar aqui nesse exemplo para vocês. Olha só, 180. 180 é par, então eu vou dividir por 2. 180 por 2, 90. Então, 90 também é par, eu vou dividir por 2, que vai me dar 45. 45 não é par, então eu vou dividir ele por 3, já que ele pode ser dividido. 45 dividido por 3 vai dar 15. 15 dividido por 3, né, que vai dar 5. E 5 é primo, eu só posso dividir ele por 5, que vai dar 1. Olha o que aconteceu aqui, ó. 2 vezes 2
é 2 ao quadrado, vezes 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, vezes o 5. Aqui é que vem a grande mudança. Olha só. O que não está ao quadrado, você coloca uma raiz dentro dele. E os outros dois que estão ao quadrado, você finge que elas não existem. E faz 2 vezes 3, 6 raiz de 5. Certo? Então, ó, recapitulando. Aquele número que não está ao quadrado, você deixa dentro da raiz. E aqueles dois que estão ao quadrado, você retira o expoente e multiplica eles dois. Vamos para outro exemplo aqui. Preparei para vocês. Olha só, o número 400. Ele é par, então posso dividir por 2, que vai dar 200. Que também é par, que eu posso dividir por 2, que vai dar 100. Que também é par, que eu posso dividir por 2, que dá 50. Que eu posso continuar dividindo por 2, que dá 25. E agora eu vou dividir por 5, que vai dar 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Olha como ficou. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, né? Como não ficou nenhum número fora, então aqui vai dar certo. Como todos estão elevados ao quadrado, eu posso cancelar isso aqui e vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. É por isso que a raiz de 400 é igual a 20. Agora vamos para esse outro exemplo aqui, ó. 420. Vou dividir por 2, que vai dar 210, que eu vou dividir por 2, que vai dar 105, que vai dar 105, que eu vou dividir ele por 5, que vai dar 21, que eu posso dividir por 3, que vai dar 7, que eu posso dividir por 7, que vai dar 1. Olha só, então ficou 2 ao quadrado, vezes 5, vezes 3, vezes 7. O único número que está elevado ao quadrado é o 2, então ele sai. E o resto fica dentro da raiz, que não está ao quadrado. E aí, se eu quiser, eu ainda posso fazer essa multiplicação, né? 3 vezes 5 vai dar 15, e 15 vezes 7 vai dar 105. Certo? Então, 2 raiz de 105. Ok? Isso aí é um caso quando o número não possui uma raiz exata. Aí sempre vai sobrar uma raiz assim. Ok? Pessoal, eu queria mostrar para vocês esses dois exemplos aqui, ó. Quando a gente tem casos de números decimais ou mesmo quando a gente tem fração. Olha só, uma dica muito importante para esse caso. No caso de decimais, é importante você olhar quantas casas o número tem, certo? O que é que você vai fazer? Se o número tiver só uma casa, por exemplo, se for 0,8, você multiplica esse número por 10 para remover essa casa. Se o número tiver duas casas, você multiplica por 100. Olha só o que é que eu vou fazer aqui, ó. Se eu fizer a conta 0,81 vezes 100, eu vou obter o resultado 81. E todo mundo sabe, né, que um número elevado ao quadrado para dar 81 tem que ser o 9. Só que, lembra o que eu multipliquei por 100? Pois é, agora eu vou ter que dividir por 100 para igualar os resultados. E aí eu vou chegar nesse resultado, 0,09. Certo? Então, eu multipliquei por 100 para tirar esse número decimal, só que depois eu preciso dividir por 100, que é para mim não mexer na operação aqui. Outro caso bem assim estranho que vocês acham, né? É quando o número apresenta uma fração, certo? Primeira coisa que eu sugiro, ou melhor, primeira dica que eu dou a vocês, primeira técnica é não dividam. O que é que você vai fazer? Você calcula a raiz de 1, calcula a raiz do outro e
depois que você calcular as raízes, é que você vai dividir os resultados. Por exemplo, olha só, 0,64. Tem quantas casas decimais? 2. Então, eu vou multiplicar por 100. (16) tem quantas casas decimais? 2. Então, vou multiplicar por 100. Certo? Lembrando que quando eu multiplico 64 por 100, 0,64 por 100 vira 64. E o mesmo acontece com 0,16, que vira 16. Quanto que vai dar isso aqui? A raiz de 64, a gente já calculou que deu 8. E a raiz de 16, a gente também já calculou que deu 4. Isso aqui deu quanto? 8 dividido por 4 dá 2. Porém, eu não tive que multiplicar por 100, então aqui eu também vou dividir por 100. Vai me dar 0,02. Resultado final, ok? E aí ainda tem mais uma que eu queria mostrar para vocês, que é essas aqui, ó. É quando a gente tem várias raízes uma dentro das outras, que aí a gente se assusta e se apavora. Só que qual é o segredo aqui? É você resolver cada uma individualmente. Primeiro, você resolve a raiz de 256. Como é que resolve? Vamos fatorar. Eu divido por 2, que dá 178. Eu divido por 2. 178 não, pessoal. 128. 128. Aí eu divido por 2, que vai me dar 64. Eu divido por 2, que dá 32. Que eu divido por 2, que dá 16, que eu divido por 2, que dá 8, que eu divido por 2, que dá 4, que eu divido por 2, que dá 2, e por fim eu divido por 2, que dá 1. Quantos 2 não deu aqui, ó? Um par de 2, ou seja, 2 ao quadrado, outro par de 2, 2 ao quadrado, outro par de 2, 2 ao quadrado, e outro par de 2, 2 ao quadrado. Como estão todos elevados ao quadrado, o que é que eu faço? Esqueço esses quadrados e faço 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Ou seja, essa primeira raiz, essa aqui, é 16. Então, eu vou reescrever isso aqui embaixo, desse jeito, ó. Certo? E aí, vamos lembrar, quanto é a raiz de 16? 4. Então, esse resultado aqui é 4. E, por fim, quanto é a raiz de 4? 2. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. E qualquer coisa, né, eu estou disponível aí. Agora, vocês vão resolver uma atividade, certo? Qualquer coisa, podem entrar em contato. Agora vocês já estudaram por conta própria, já me viram tentando explicar melhor o conteúdo para vocês e também já resolveram as atividades. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Mas vamos lembrar rapidinho, né? Se você vai resolver uma raiz quadrada, você precisa encontrar aquele número ao quadrado. E se ela não for exata, aí você fatora para ver mais ou menos qual é o resultado. Lembrar também das raízes decimais, que você tenta multiplicar para encontrar um número inteiro e depois lembrar de dividir, né? E por fim as raízes fracionárias, que você resolve uma e depois resolve a outra e por fim divide os resultados. Tem também raízes dentro de raízes, que você vai resolvendo de dentro para fora sem nenhum problema, tá bom? Pessoal, novamente, espero que tenham gostado do vídeo e se você não tiver compreendido muito bem ou quiser fazer alguma pergunta ou algum complemento, quiser saber mais sobre o assunto, você entra em contato comigo, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo, tenham uma boa tarde e fiquem em casa.